Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre juros compostos. Anteriormente, na última videoaula, a gente falou um pouquinho sobre juros simples. Nós entendemos, o que é que nós chamamos de juros, que é tipo uma espécie de remuneração sobre um valor investido, sobre um valor aplicado, emprestado, que aí pode ser de pessoa para pessoa, de pessoa para banco, de banco para pessoa, aí vai depender muito da relação financeira. E nós tratamos que há duas maneiras básicas de se calcular juros. O juro simples, que foi visto na aula passada, que é aquela situação onde os juros de cada período é sempre o mesmo. Então, se você aplica R$1.000 a uma taxa de 1% ao mês, no primeiro mês você vai ter um rendimento de R$10, que é 1% de 1.000. Então, você já tem um acumulado de 1.010. No segundo mês, você vai ter, de novo, um rendimento aí, que vai ser de 10%, de 1%, em cima dos mesmos R$1.000. Então, vai continuar sendo R$10. Tá? Ah, prof, mas eu já tinha 1.010. Não seria para calcular 1% de 1.010? Não. No regime de juros simples, o cálculo é sempre em cima do capital, do valor investido, tá? Lá no início, e não do montante que você vai acumulando, tá bom? Então, se você deixar seu dinheiro investido durante 15 meses, vai continuar rendendo 10%, de 1%, ficou com esse 10% na cabeça. Vai continuar rendendo 1% de R$1.000, tá? Então, ou seja, R$10. Então, a cada mês você vai ganhando só R$10, tá? Mesmo sabendo que o seu montante já está crescendo. 1.000, 1.010, 1.020, 1.030, 1.040. Mas o seu montante vai acabar sempre crescendo de 10 em R$10, nesse exemplo que eu dei. E o que a gente vai ver hoje, que quando a gente fala em juros compostos, é aquela ideia de juros sobre juros. Mas eu não vou estragar a surpresa, não. Vamos para a aula. Então, aqui, juros compostos. No regime de capitalização composta ou de juros compostos, temos a ideia de juros sobre juros. Tá? É o efeito bola de neve, que é o que é mais utilizado para investimentos, para empréstimos. Essa é a ideia de juros compostos. Que é o que? Basicamente, antes de eu mostrar qual é a lógica desse sistema, por escrito aí na videoaula, nos slides. Vou pegar o mesmo exemplo anteriormente. R$1.000 a uma taxa de 1% ao mês. Então, ao final do primeiro mês, você vai ter um rendimento de R$10, que é 1% de 1.000. Isso não muda. O primeiro mês, a gente vai ver depois que, para um período igual a 1, tanto faz o regime, se é de juros simples ou de juros compostos. Isso não interfere. Então, você passa a ter 1.010. No segundo mês, vai render 1%. Só que nos juros compostos é 1% em cima de 1.010, ok? Então você já passa a ter um rendimento de R$10,10. Ah, mas só 10 centavos a mais é porque eu também botei uma taxa pequena de 1%, mas já é alguma coisa. Enquanto nos juros simples você ganharia somente R$10, agora nos juros compostos, já no segundo mês, você ganha um pouquinho mais, R$10,10. E assim por diante. Então, os juros compostos, ele vai acumulando. Você pega os juros de um mês, de um período, soma com o capital e tem um montante. No mês seguinte, na hora de calcular os juros, já não é mais em cima do valor investido lá no início. É em cima do seu montante, do valor que você tem atualmente. Essa é a vantagem. Ou desvantagem quando é você que tem que pagar uma dívida. Então, observe aqui o que eu acabei de falar, Os juros do primeiro período correspondem ao produto da taxa pelo capital. Você pega o capital, multiplica pela taxa e vai ver quanto você tem de juros. Para calcular os juros do segundo período, deve-se multiplicar o montante do primeiro período pela taxa. Então, agora você vai ter que pegar o montante do primeiro período, tá certo? Ou seja, a soma do capital com os juros. E aí, esse montante multiplicar pela taxa, porque, como eu disse, a taxa incide sobre o montante, sobre quanto você tem atualmente, não sobre o capital investido, sobre o valor inicial. E os
Os juros dos próximos períodos serão calculados seguindo esse mesmo padrão, ou seja, efetuando a multiplicação da taxa pelo montante do período anterior. Então, sempre é assim. Então, qual é a vantagem? Você vai acumulando, né? Você vai, calcula os juros, soma, vê quanto você tem. No mês seguinte, no período seguinte, o cálculo de juros já é considerando o seu montante. Então, você já vai ter mais ainda de juros. E assim por diante, e mais, e mais, e mais. Então, o crescimento é muito mais rápido, muito mais acelerado quando a gente fala em juros compostos do que quando a gente fala em juros simples, tá bom? Então, vamos observar o seguinte, ó. Então, seguindo as etapas do slide anterior, o montante após o primeiro período. Então, o montante após o primeiro período, eu calculo primeiro os juros, que é só essa parte aqui, ó, capital vezes a taxa. Isso aqui vai me dar os juros do primeiro período, só que eu quero o montante, então eu tenho que pegar os juros e somar com o capital. E aí eu obtive isso daqui, C igual C vezes 1 mais I. Esse é o montante do primeiro período. Montante após 2 períodos. Ora, então tá aqui. Montante após 2 períodos vai ser o seguinte. Vai ser o montante do primeiro período, ó, ele aqui, mais o que vai render de juros. Só que o cálculo dos juros, como eu falei no slide anterior, não é mais em cima do capital, agora é em cima do meu valor atual. Quanto é que eu tenho agora? Eu tenho M1. Então é M1 vezes I, que é a taxa. Isso aqui é os juros do segundo período, eu boto assim J2, o outro é o J1. Aí colocando M1 em evidência, ó, fator comum em evidência, M1 é igual a 1 mais, vezes 1 mais I. M1 está lá em cima. Quem é M1? M1 é capital vezes 1 mais I. Substituindo aqui embaixo, nós vamos ficar com C vezes 1 mais I. Que isso daqui foi o que eu coloquei no lugar do M1, ó. Isso aqui é o que entrou no lugar do M1. Vezes 1 mais I. Ou seja, C vezes 1 mais I ao quadrado. Montante após 3 períodos. Mesma lógica. Quem vai ser o montante do terceiro período? O montante do terceiro período vai ser o montante do segundo período, que é quanto eu tenho atualmente, mais o que vai me render de juros. Só que a taxa de juros vai incidir sobre quem? Sobre o capital? Não. Sobre M1? Também não. Sobre M2. Agora eu tenho... Quanto é que eu tenho? Eu tenho M2. Então, a taxa está incidindo sobre M2. Isso aqui é o J3, juros do terceiro período. Tá bom? Colocando M2 em evidência, ficamos com M2 vezes 1 mais I. Só que, meus jovens, quem é M2? Olha cá, a gente calculou. M2 é C vezes 1 mais I ao quadrado. Então, substituindo no lugar do M2, olha aqui, ó, substituição. Isso é o que entrou no lugar do M2, vezes 1 mais I, chegamos à conclusão que, ó, M3 é C vezes 1 mais I ao cubo. Perceberam o padrão, galera? Vou escrever aqui em cima, ó. M1 foi igual a C vezes 1 mais I. Repare que aqui não aparece expoente, tá? Porque é expoente 1. M2, quando a gente calculou M2, nós encontramos C vezes 1 mais I ao quadrado. M3, C vezes 1 mais I ao cubo. E assim por diante. Ó, prof, mas por que acontece isso? Ora, por quê? Porque o montante de cada período é o montante anterior multiplicado pelo fator de aumento. Quem é esse fator de aumento? Lembra que a gente falou de fator de aumento? O fator de aumento é 1 mais a taxa. 1, que é o que eu já tenho, e a taxa, que é o que faz crescer. Tá certo? Então, é o que eu já tinha antes, multiplicado por 1 mais I, que é o fator de aumento. Então, a única coisa que vai mudando é o quê? É quantas vezes a gente multiplica por esse fator de aumento. Quantas vezes a gente multiplica por 1 mais I. Então, repetindo esse processo N vezes, chegamos em... Vou pular aqui, ó.
Repare todo passo a passo, tudo que eu fiz anteriormente, só que eu fiz com M e N. Então tá aqui, ó. Deixa eu explicar cada etapa. Então aqui, ó, o montante do período N, né, o último período lá, N vezes a gente repetir esse processo, é o montante anterior, ou seja, o montante de N menos 1 períodos, mais os juros que vai me render, que é o M, o montante de N menos 1 do período anterior, multiplicado pela taxa. Então aqui são só os juros. Isso aqui é o JN. Juros no período N. Colocando o montante N-1 em evidência, o montante N-1 é 1 mais I, vezes 1 mais I, perdão. Montante de N-1, nós já sabemos como é que ele é feito, como é feito o cálculo, né? Ele é igual a C vezes 1 mais I elevado a N-1. Repare que é simples, né? O índice aqui do montante que a gente está calculando, que a gente está utilizando, é sempre igual ao expoente. Multiplicação de potência em mesma base, somos expoentes, chegamos na fórmula C vezes 1 mais I elevado a N. Já dá para perceber, né, pelo padrão aqui, que a gente vinha observando. Então, essa aqui, galera, é basicamente a fórmula de montante. O prof, eu não entendi ainda muito bem, não. Volta um pouquinho aí no slide, volta aí no vídeo, né, melhor dizendo. Recomeça, para ver com calma. Mas, como eu disse, é a ideia de juros sobre juros, ou seja, vai só multiplicando. Você pega os juros o montante do primeiro período e vai multiplicando esse montante pelo fator de aumento, que é o 1 mais I. Então, vou até escrever aqui, ó, de novo. Fator de aumento. Ah, prof, não lembro disso. Aí vai ter que botar realmente na videoaula lá de porcentagem. 1 mais a taxa. Esse é o fator de aumento nesse caso. 1 mais I. Então, peguei o capital, que é quando eu tinha, foi o meu primeiro valor investido, multipliquei por 1 mais I. Depois, e no segundo período, peguei o que eu tinha e multipliquei por 1 mais I de novo. Ó. Vezes 1 mais I, por isso que ficou 1 mais I ao quadrado. E para o terceiro período, peguei o que eu tinha do segundo período e de novo multipliquei por 1 mais I. E assim sucessivamente até chegar em 1 mais C vezes 1 mais I elevado a N. Vamos dar uma olhadinha na fórmula pronta no próximo slide? Então, ó, galera, a fórmula que permite calcular o montante de uma aplicação no regime de juros compostos é M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. Lembrando que M é o montante, C é o capital, I a taxa, N é o prazo da aplicação, prazo do empréstimo, do investimento. É também conhecido como tempo. Observação. Assim como no regime de juros simples, é importante que a taxa e o período estejam na mesma unidade de tempo. Ou seja, se eu estou trabalhando com 10 meses, é importante que minha taxa esteja ao mês. Se eu estou trabalhando com 10 anos, é importante que minha taxa esteja ao ano. E assim por diante. Outra coisa. Note que na fórmula anterior, a fórmula anterior permite o cálculo do montante. Caso você deseje saber os juros totais da operação, lembre-se que o montante é a soma do capital com os juros. Logo, para saber o valor dos juros, basta subtrair o capital do montante. Por que, galera? Deixa eu escrever aqui. Ó. A fórmula que a gente viu no slide anterior é montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Ou seja, isso aqui você calcula o valor final. Mas se por algum acaso você quiser saber só quanto você ganhou de juros ou quanto você pagou de juros, como é que eu vou fazer isso? Em juros simples eu tenho uma fórmula só para juros. Juros é igual a capital vezes taxa vezes prazo. E em juros compostos eu tenho uma fórmula só para juros? Não, não tenho. No caso de juros compostos, você primeiro tem que calcular o montante e aí você vai comparar. Ó, eu tenho aqui 10 mil de montante. Eu tinha 8 mil de capital, ora, 8 mil para 10 mil, 2 mil reais. Isso quer dizer que eu ganhei aí de juros o equivalente a 2 mil reais. Ou se uma situação de pagamento, eu paguei 2 mil reais de juros. Então,
Para você saber o total dos juros, você deve calcular o montante e aí fazer montante menos capital. Essa diferença vai ser o valor dos juros. Outro detalhe importante. Como nos juros compostos, o valor dos juros de um período leva em consideração o montante do período anterior, é fácil de perceber que os juros em cada período são diferentes. Lembra do exemplo que eu dei lá no comecinho da aula? Né? Em juros simples, se eu tenho R$1.000 a 1% ao mês, cada mês eu vou ganhar R$10. Isso é fixo. Então, se alguém perguntar quantos reais Joãozinho ganhou de juros no 10º mês, R$10. Quantos reais Joãozinho ganhou de juros no 39º mês? R$10. Em juros compostos não funciona assim. Né? Nós vimos lá no começo de novo, ó, R$1.000 a 1% juros compostos. No primeiro mês, você ganha R$10. Seu montante passa a ser de R$1.010. No segundo mês, você vai ganhar 1% de R$1.010, não mais de 1.000. 1% de R$1.010 já é R$10,10, ou seja, os juros do segundo mês já foi maior que o do primeiro mês. O do terceiro vai ser maior que o do segundo e assim sucessivamente. Então, já que não é fixo, prof, como é que eu vou fazer para saber quanto eu ganhei num determinado mês? Se eu quiser saber apenas um mês específico, tá aqui, ó. Então, para calcular os juros de apenas um período específico, deve-se calcular os montantes do período em questão e do período anterior. Ou seja, você quer saber quanto você ganhou de juros no 10º mês. Então, você calcula o montante do 10º mês e calcula o montante do 9º mês. A diferença entre os montantes representará o valor dos juros do período analisado. Ou seja, se eu sei, vamos supor, o montante do mês 10 foi R$9.000. O montante do mês 9 foi 8.900. Ora, peraí. Então, no mês 9, no 9º mês, eu terminei com 8.900. No 10º mês, eu terminei com R$9.000. Quanto é que eu ganhei? R$100. Então, quer dizer que no 10º mês, eu tive um rendimento de R$100. Só no 10º mês. Então, os juros do 10º mês, R$100. Perceberam? Vamos lá fazer uns exemplos? Exemplo 1. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$6.000 a taxa de 1% ao mês? Então, nós temos aqui capital, R$6.000, taxa 1% ao mês, período 6 meses, por que 6 meses? Porque eu falo ali, ó, no fim de um semestre. E nós queremos saber os juros. Só que para calcular os juros, na verdade, eu primeiro preciso calcular o montante. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Montante vai ser igual a 6.000 vezes 1 mais a taxa 0,01 elevado à sexta potência. 6.000 vezes 1,01 elevado a 6. E aí, de novo, vou utilizar a nossa amiguinha calculadora. Vamos lá? Para fazer essa conta rapidinho. 1,01 elevado à sexta potência. Deixa eu colocar minha calculadora no modo científico. Elevado a 6. Isso multiplicado por 6.000 vai dar um montante aproximado de R$6.369,12. Só que isso aqui não é minha resposta final ainda não, né? Porque a questão é saber o valor de quanto eu ganhei de juros. Então, só de juros, eu pego o meu montante, 6.369, e tiro o meu capital, que é 6.000. Então, só de juros, essa pessoa recebeu R$369,12. Isso ao final de um semestre, tá bom? 2. O capital de R$2.000 aplicado a juros compostos rendeu após 4 meses juros de R$165. Qual foi aproximadamente a taxa de juros mensal? Então, capital 2.000. Nós temos a taxa, não temos, é o que a gente quer saber. Nós temos juros,
R$ consequentemente eu tenho um montante R$ 2.165 e eu tenho um prazo de aplicação 4 meses. É importante lembrar, viu, galera, que em juros compostos a gente trabalha com montante. Ó, a fórmula: montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, montante 2.165, capital 2.000, vezes 1 mais a taxa que a gente quer saber, N, 4. Se 2.000 a gente vai jogar ele para lá dividindo, né? Eu tenho 2.000 multiplicando de um lado, então eu divido por 2.000. 1 mais I elevado a 4. Vamos fazer essa divisão, né? Ver quanto vai dar. Então, aqui eu tenho 2.165 dividido por 2.000. Vai dar aqui 1,0825. E agora, prof, como é que eu faço com esse 1 mais I à quarta? Operação inversa, né? Então, vou trabalhar com raiz. Vou tirar a raiz quarta de 1,0825. Isso é igual a 1 mais I. Então, de novo aqui na nossa amiguinha calculadora, vamos tirar a raiz quarta desse valor. Bom, calculando a raiz quarta, isso aqui vai dar aproximadamente 1,02, essa raiz quarta. Igual a 1 mais I, logo I vai ser aproximadamente 0,02, ou seja, 2% é a taxa de juros mensal. Valor aproximado. Falei na correção da atividade anterior, falei na videoaula anterior. Fiquem tranquilos em relação aos cálculos, tá bom? Na avaliação, obviamente, sempre são contas mais tranquilas de fazer sem calculadora. E, na pior das hipóteses, eu vou dar informações extras. Então, por exemplo, se fosse a questão de prova, essa questão, eu diria para vocês já o valor aproximado dessa raiz quarta, tá certo? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos lá, mais um exemplo. Qual deve ser o tempo para que a quantia de R$30.000 gere um montante de R$ 39.930, quando aplicado a taxa de 10% ao ano no sistema de juros compostos? Então, nós temos o capital, R$30.000, temos o montante, R$ 39.930, temos a taxa, que é de 10% ao ano, mas não temos o prazo de aplicação. Então, jogando aqui na fórmula, deixa eu anotar a fórmula mais uma vez. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. 39.930 é igual a 30.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a N. 39.930 sobre 30.000 é igual a 1,1 elevado a N. Simplificando, cortei aqui um zero. Efetuando essa divisão, vai dar 1,331 igual a 1,1 elevado a N. Ora, essa igualdade aqui ela só é possível, né, de resolver ou se der para colocar na mesma base, ou se a questão tivesse informado que logaritmos, que aqui é uma equação exponencial. Então, repara, 1,331 é 1.331 sobre 1.000. 1.331 milésimos. 1,1, 11 décimos. Olha que maravilha. Olha, comparando, né, um lado com o outro, 1.000 é 10 ao cubo. Se você for nessa calculadora, 11 ao cubo dá 1.331. Então, 1.331 milésimos é a mesma coisa que 11 décimos ao cubo. Logo, N é igual a 3. Ou seja, a nossa taxa ali está em anos.
Então, 3 anos. Ô, prof, se não desse para colocar na mesma base, provavelmente a questão daria algum logaritmo no enunciado, que nós já estudamos, já vimos situações semelhantes, onde, quando não é possível colocar os dois lados numa mesma base, nós devemos fazer uso de logaritmos para resolver a equação exponencial. Vamos para o último exemplo. Qual é o seu capital necessário para que se gere um montante de R$ 3.512,32, quando aplicado a taxa de 12% ao ano durante 3 anos, no sistema de juros compostos? A gente não tem o capital, temos um montante, R$ 3.512,32, temos a taxa, que é de 12% ao ano, e temos o prazo de aplicação, que é de 3 anos. Então é só jogar na fórmula, está tudo bem bonitinho ali. Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Montante R$ 3.512,32 é igual a capital, que é o que a gente quer saber. 1 mais a taxa 0,12, prazo de aplicação 3 anos. R$ 3.512,32 é igual a capital vezes 1,12 ao cubo. Então, nós vamos ter aqui, vamos lá para a nossa amiguinha, 1,12 ao cubo vai resultar em, deixa eu botar aqui, 3.512,32 é igual a C vezes 1,404928. Ô, prof, não podia ter aproximado, não? Galera, evitem aproximações no decorrer da questão. As aproximações devem ser feitas no final, tá bom? Até porque, ó, nesse caso, eu vou fazer a divisão, né? Vou ter que pegar 3.512,32 dividido por 1,404928. E olha o que aconteceu, deixa eu ver se vai dar para enxergar. Olha lá a divisão, olha o resultado, 2.500, cravado, bonitinho. Se você tivesse aproximado aquele 1,404928, o resultado final não daria exato, tá bom? Então, muito cuidado nessa hora. Resposta, o capital investido, R$ 2.500, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí. As questões de juros compostos, os cálculos são consideravelmente maiores do que em juros simples, muito por envolver potência, então acaba aumentando um pouquinho, então tem que prestar muita atenção, ficar muito ligado. Tá bom, galera? Beijo, espero que tenham entendido, façam a tarefa. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.